Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre A Chegada e as teorias de linguagem. Uma ficção científica que aborda a chegada de alienígenas na Terra e como essa chegada deles faz com que os humanos interpretam e convivem com essa novidade, com essa coisa inesperada. E a Louise, ela é uma linguista muito conceituada e o Ian é um cientista. E o governo dos Estados Unidos utiliza deles para que essa comunicação e esse entendimento do que esses alienígenas estão fazendo aqui e o porquê eles vieram aqui seja descoberto, para que eles tenham uma base de análise e para poder tomar um posicionamento, seja esse posicionamento militar ou se vai ser algo mais humanitário, porque tem toda uma pressão da sociedade, como a ONU, por exemplo, que quer que a paz seja mantida, mas ao mesmo tempo os militares estão com medo de ser uma espécie superior que veio para extinguir a espécie humana. Então fica nesse conflito ao longo do filme de querer entender o que é que está se passando. A Louise e o Ian, durante uma conversa no meio do filme, eles falam sobre a teoria de Sapir-Whorf, que diz que ao aprender uma língua diferente, a gente tem uma concepção de mundo diferente. Por exemplo, que existem palavras na língua chinesa que são diferentes de palavras no português, que isso faz com que a gente tenha uma visão de mundo com valores e morais diferentes deles. O filme ele traz essa teoria, só que ela leva para um nível e para uma percepção um pouco diferente quando se faz essa análise dessa teoria do Sapir-Whorf numa relação entre a linguagem humana e a linguagem dos heptapods. Essa teoria de Sapir-Whorf, ela é uma teoria que ela não é totalmente comprovada, mas tem muitos exemplos que reforçam e dão substância e credibilidade a essa teoria. Um desses exemplos é no livro de Deutscher, que ele exemplifica que para os russos a cor azul ela tem duas palavras que exemplificam a cor azul. Uma é para uma cor mais clara e outra para uma cor mais escura. Já a língua inglesa ela tem apenas uma palavra para a cor azul. Isso faz com que essa distinção e que a língua russa tenha uma precisão maior quando se refere à cor azul. A gente vê no filme a linguagem dos heptapods, ela não é uma linguagem linear, ela é uma linguagem cíclica. E a gente percebe isso a partir da relação da Louise ao aprender a língua. A linguagem é um artifício muito utilizado pela linguagem do próprio filme para poder mostrar essa construção cíclica de linguagem. A partir do momento em como a Louise vai aprendendo a palavra e vai tendo esse contato com os heptapods, a gente percebe que a montagem do filme traz referências a memórias futuras dela. Nesse primeiro momento a gente não sabe que são memórias futuras, mas são memórias dela com uma criança. E você vai percebendo que ao longo do filme, conforme ela vai aprendendo mais essa língua, essas memórias vão se intensificando e aparecendo mais vezes. E começam a fazer um sentido, que antes era uma montagem por não ser linear, às vezes causava um estranhamento no espectador por não saber exatamente o que está se passando, mas você acaba percebendo que esse estranhamento é o mesmo estranhamento que a Louise está passando ao tentar compreender essa língua dos heptapods, que não é uma língua que se comunica, se expressa através da sonoridade. Ela se fala através de uma linguagem escrita. A maneira de escrever dos heptapods é diferente, mas consiste em uma linguagem escrita e cíclica. Em todo momento do filme, todas as palavras dele, todas as frases, elas são de uma maneira cíclica. Você sempre termina e começa, você não sabe exatamente onde é. E você vê que aprendendo essa nova língua, a lógica não linear, essa lógica cíclica, passa a fazer parte também da Louise, que é a personagem principal. Tem uma coisa bem legal que é essa representação dessa linguagem deles, que é através do Ouroboros, que é uma cobra comendo seu próprio rabo, né? Que ela representa esse ciclo eterno. E a gente percebe muito isso no filme e nas suas relações. Por exemplo, ao longo da caminhada da Louise, e quando ela chega até esse final, onde a gente está tendo um conflito, onde os chineses estão realmente dispostos a ir para um conflito armado contra os alienígenas, contra os heptapods, ela consegue viajar para o futuro, pegar memórias do futuro para poder fazer com que
que aquele passado não seja daquele jeito, que tenha mudanças nesse passado. Outro exemplo de linguagem que podemos observar, quando a gente pega a evolução da língua dos Homo sapiens, que são os nossos ancestrais, segundo o livro do Harari, Uma Breve História da Humanidade, essa evolução de linguagem, essa revolução cognitiva que aconteceu nos Homo sapiens, que fez com que eles se sobrepossem a todos os outros tipos de subespécies humanas, como os neandertais, foi uma revolução cognitiva, que fez com que a linguagem ela deixasse de ser apenas como passasse de informação, porque antes a linguagem ela era utilizada apenas para passar informação. Então eram sempre informações concretas. E essa revolução cognitiva fez com que o Homo sapiens pudesse criar, ele pudesse imaginar. E isso fez com que a mudança de pensamento e a forma de pensar fosse diferente, fosse mudada, levando a uma mudança de estilo de vida, a uma mudança na forma da sociedade se comunicar. Com essa nova lógica de linguagem, com essa nova lógica de pensamento, fez com que um estilo de vida também se tornasse diferente do que eles tinham antes. Isso ajudou em toda essa evolução da espécie humana até esse presente momento. Ela era muito utilizada também, essa linguagem, através dessa revolução cognitiva depois, como uma forma de fofoca, para você saber em quem você podia confiar, em quem você não podia confiar. Porque quando a gente analisa a questão de linguagem, de que antes era utilizada, os neandertais, eles precisavam confiar em grupos para poder conviver juntos. Para criar essa confiança, era necessário que tivesse um contato direto com as pessoas, ou através do toque, ou através do cheiro, ou através do convívio, mas que fossem relações que fossem fortificadas. E com a fofoca, os Homo sapiens passaram a poderem conviver em grupos maiores por poder confiar em pessoas que eles não conheciam, mas que eles tinham ouvido falar que eram confiáveis ou não confiáveis. E essa questão da fofoca, ela também a gente pode ver isso no filme, no momento em que, quando a Louise recebe essa informação final que os heptapods trouxeram para a Terra, na verdade um presente, e esse presente é uma linguagem que é uma parte de outras 12 que tem, porque eram 12 naves que estavam presentes na Terra. E em cada uma dessas 12 naves, eles iam deixar uma parte dessa linguagem, desse presente. Então é uma coisa fragmentada que os seres humanos teriam que se unir para poder ter esse presente por completo, conseguir se desvendar esse presente. E se os seres humanos não tivessem confiança neles mesmos, que seria através da conversa, que não deixa de ser uma fofoca, isso não teria acontecido. Esse choque da China com os heptapods, eles tentam aprender a linguagem não através de sinais ou tentar ensinar a linguagem, mas a comunicação dos chineses com heptapods é através de um jogo. E quando você coloca essa linguagem através de um jogo, ela acaba sendo limitadora porque ela não tem um grande acervo de formas de expressão. Então, os chineses estavam acabando interpretando que esses heptapods iriam dar uma arma para alguém, e essa arma era para dividir a população. E esse medo, esse instinto de sobrevivência, levou eles a partir para a guerra. E eles até usam um termo, um jogo de soma não zero. Em inglês, é um termo mais utilizado, que faz mais sentido, até para o português, como não tem uma tradução literal disso, não é algo que fica tão tangível o entendimento, mas seria uma coisa de reciprocidade, de que ambos os lados vão ser beneficiados com essas ações. E é uma questão mais de ajuda do que mais uma questão de guerra, ou uma questão assim. E essas diferenças de comunicação, essas diferenças de linguagem, acabam criando todo o conflito que embasa o filme na sua continuidade de ações e tudo mais. Nessa visão cíclica de mundo dos heptapods, o passado, presente e futuro, eles não têm uma linearidade. Então, eles não existe passado, presente e futuro. Como tudo é cíclico, a maneira de observar o mundo e de ver o mundo e de sentir o mundo, para eles é diferente. Então, ações que acontecem no futuro, eles utilizam para o presente. A Louise, ela acontece isso quando, no futuro, ela recebe o telefone do Cheng, que é o general chinês, e aí ela, no passado, liga para ele, através daquela informação que ela recebeu no futuro, para poder dizer uma frase que ele falou também: guerras não trazem vencedores, apenas trazem viúvas, né? E isso causa um impacto nele, que faz com que ele volte atrás e que a guerra não aconteça.
e que as informações possam ser compartilhadas e que todo esse presente que foi deixado pelos heptapods possa ser desvendado. Então, essa questão de presente, passado e futuro, ela é desconstruída tanto com a montagem do filme, como com as ações e todas as relações de pessoas que estão ali presentes, e a gente passa a entender e compreender de uma maneira diferente. Com esse filme, Denis Villeneuve, ele busca conseguir ilustrar a hipótese de Sapir-Whorf. E ele consegue de uma maneira linda e muito boa, poética, na sua forma mais suprema e clara do que se trata um filme de ficção científica. Ele consegue surpreender e inovar, né, nesse gênero, com esse tema de alienígenas, e que nos estimula a refletir sobre até que ponto a língua influencia o pensamento e como o pensar de um povo, de uma espécie, da vida, e como essa comunicação, essa expressão, ela interfere em todas as esferas na maneira de ver o mundo. Só que como a hipótese de Sapir-Whorf ainda é uma hipótese que está em discussão, a gente consegue dar mais força e dar mais credibilidade a essa hipótese quando a gente assiste filmes dessa maneira e com essa magnitude, com essas características que mostram como essa teoria realmente ela poderia ser exemplificada. E isso está em todas as áreas, porque se você aprende uma língua diferente, você está aprendendo uma cultura diferente. É lógico que numa sociedade globalizada como a gente vive hoje, temos menores diferenças do que seria entre uma raça alienígena e os seres humanos. Mas mesmo assim a gente ainda consegue observar como essas diferenças são nítidas, tanto na maneira de pensar, como na maneira de sentir, como na questão de religião, como na questão de fé, como na questão de política. São valores e morais que se modificam através da linguagem. Com todos esses exemplos e com todas as teorias, é possível observar que realmente a língua influencia na nossa maneira de observar e de pensar o mundo. Gostaria de agradecer a toda a equipe que ajudou na produção desse vídeo, a Brenda, o Henrique, o Rodrigo, o Diego, ao Denis por ter nos entregado essa obra-prima. Abaixo ao fascismo.